Daniel, no capítulo 8. As profecias apocalípticas de Daniel se encontram em 4 esboços proféticos, capítulos 2, 7, 8 e 11. Praticamente essas profecias cobrem o mesmo período de tempo, mas com um detalhe: cada visão que Deus dá vai avançando no tempo. Temos, portanto, 2 características dessas profecias: a repetição e a progressão no tempo. Enquanto no capítulo 2 vemos o que aconteceria desde a época de Nabucodonosor até a volta de Jesus Cristo em glória e majestade, historicamente falando, o capítulo 2 para no ano 476 depois de Cristo, com a visão do Império Romano, que seria o último grande império mundial. Em relação aos pés da estátua, não temos, historicamente falando, a data precisa, pois Jesus vem nos dias desses reis modernos. Jesus ele não vem para destruir 7 dedos da estátua, mas ele vem para destruir 10. Portanto, os dedos da estátua não está se referindo às 10 tribos bárbaras, porque Jesus viria, à volta de Jesus, a pedra vem destruir a estátua na época desses 10 reinos. No capítulo 7, que também começa com Babilônia, só que dessa vez o rei não é mais Nabucodonosor, também nos mostra os impérios sucessivos, mas não para em 476, pois nos dá algumas informações, como o surgimento do chifre pequeno do 4º animal, ou seja, do 4º império. O capítulo 7 avança até o ano 1798, como bem diz a profecia Daniel 7:25, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando acabaria a supremacia do chifre pequeno, considerando que a supremacia teve início no ano 538, com o decreto do imperador Justiniano, dando assim ao Papa não apenas autoridade religiosa sobre todas as igrejas, mas também poder político. No capítulo 8, que começa do Império Medo-Persa, segue os sucessivos impérios, mas não para em 1798, mas avança até 1844, com o fim dos 2300 anos proféticos e a purificação do santuário celestial. Vamos estudar um pouco sobre o capítulo 8. Temos alguns detalhes do capítulo 8, em especial falando do chifre pequeno, nos temas da descrição abaixo do vídeo, onde fala quando surge o chifre pequeno, no primeiro tema do capítulo 7, no segundo tema do capítulo 7 é identificando o chifre pequeno, quem é o chifre pequeno na história, a Igreja Católica Romana, e no terceiro tema temos as ações do chifre pequeno, e aqui nesse tema, no capítulo 8, vamos relembrar também um pouco. Só é possível compreender as profecias de Daniel quando as comparando entre si. Por exemplo, os capítulos 7, 8 e 9, como bem eu falei, do 7 e do 8, mas também o 9, eles estão interrelacionados. Um exemplo disso é o verso que vamos ler agora. Daniel 8, no verso 1. É dito o seguinte: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Podemos sugerir, portanto, que o capítulo 8 é uma ampliação do capítulo 7. E lembrando que nos dias de Daniel não existiam capítulos. Qual foi a visão que Daniel teve a princípio? Foi exatamente a visão do capítulo 7. Agora vamos ler os versos 3 e o verso 4 do capítulo 8. É dito: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se
engrandecia. Quem era esse carneiro? Verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Os anjos, o anjo Gabriel, ele dá a interpretação a Daniel. O reino da Pérsia surgiu depois da Média e se tornou dominante quando Ciro rebelou-se contra seu avô, o rei Astíages, da Média, em 553 a.C. Porém, os medos foram tratados pelos persas como aliados. Por isso, então, a junção do reino Medo-Pérsia, ou Média-Pérsia. 4 anos após a visão de Daniel, a visão foi em 547 a.C., portanto, em 543 a.C., o Império Medo-Pérsia começou a dar marradas para o norte, para o sul e para o ocidente, derrotando assim a Lídia, Babilônia em 539, que já estudamos aqui na queda de Babilônia, a história vai se repetir, está na descrição do vídeo abaixo, e também derrotou o Egito. O Império Medo-Pérsia foi se engrandecendo e fazendo a sua vontade, até que surgiu na história outro império mais forte do que ele. Vamos ler agora os versos 5 ao 7. Estando eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, e com todo o seu furioso poder, viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. E quem seria esse bode? Quem seria esse poder arrasador? Daniel 8, no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Novamente o anjo dá a interpretação e diz que esse bode é o reino da Grécia. E o chifre grande entre os olhos, que é o primeiro rei, conforme a história mostra, é Alexandre o Grande. A história mostra que Alexandre derrotou 3 vezes os exércitos de Dario III, que não é o mesmo Dario, tio de Ciro, do capítulo 6. Batalha de Granico, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, no ano 334, na Frígia. Batalha de Issos e, por fim, a Batalha de Arbela, no ano 331. A derrota da Medopérsia para Alexandre também está profetizada em Daniel, no capítulo 11. Nos versos 2 e 3 é dito o seguinte. Daniel 11, versos 2 e 3. Agora eu te declararei a verdade, e eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Voltando para o capítulo 8, no verso 5, é usada a expressão sem tocar no chão, referindo-se ao bode. Expressão bem apropriada, representando a rapidez como o Império Grego realizou suas conquistas. Na marcha até o Egito, o Império Grego tomou tempo ainda para destruir os reinos que haviam no caminho, inclusive o grande poder marítimo da cidade-ilha de Tiro. Em 332, conquistou o Egito. Em 331, no Egito, Alexandre fundou uma cidade batizando-a com seu nome, Alexandria, uma homenagem a si mesmo, e declarou-se sucessor dos faraós. E ainda em 331 a.C., dominou o coração do Império Persa, a Mesopotâmia.
Ainda nesse mesmo ano conquistou Babilônia, Suzã e Persépolis, a capital persa, e as riquezas do Império Persa passaram para as mãos de Alexandre. Alexandre e seu exército ainda alcançaram a Índia. O interessante também é sabermos que tudo isso, ou seja, a profecia sobre a Grécia, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, anunciou quase 200 anos antes. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600, ou começou a ser escrito, já que essa visão que ele teve foi no ano 547, e a Grécia passou a reinar no ano 331. Aqui não apenas temos a presciência de Deus, mas também vemos que Deus ele não é um mero espectador do futuro. Ele se envolve na história, ele tem o domínio em suas mãos. Vejamos, por exemplo, o que a Bíblia fala em Daniel 4, no verso 35. Uma declaração muito forte do rei convertido Nabucodonosor. Daniel 4, verso 35. É dito o seguinte. Deixa eu descolar minha Bíblia, porque nesse frio, essa Bíblia que eu estou usando, ela está com as páginas coladas, por isso que eu estou usando ela para descolar. Diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Aleluia. Inclusive, a maior prova que Deus se importa e se envolve e atua na história humana é Jesus. Outro fato interessante é que Alexandre o Grande queria fazer de Babilônia a capital de seu império. Mas a Bíblia já profetizava que Babilônia nunca mais seria edificada. Vejamos o que diz, por exemplo, o profeta Isaías no capítulo 13 e nos versos 19 e 20. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Aleluia! Um exemplo disso foi Saddam Hussein, que queria reabitar a Babilônia, e aconteceu o que aconteceu. Foi capturado e morto. Ninguém pode ir contra a profecia. Assim como a Bíblia também declara, a Bíblia profetizou contra a Medopécia, mas também profetizou contra Alexandre e a Grécia. Daniel 8, vamos ler de novo o verso 8. Daniel 8, no verso 8. Aliás, vamos ler pela primeira vez o verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Verso 21 e 22. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Agora também está profetizado em Daniel 11, verso 3 e verso 4. É dito o seguinte: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes.
A Bíblia relata, além da morte de Alexandre no seu auge, ainda relata que o reino dele não ficaria para a sua descendência. Ele morreu aos 33 anos de idade, no ano 323 a.C., e como a Bíblia anunciou, o império foi dividido em 4, mas não com força igual à dele. Daniel 8, verso 22. O reino foi dividido para os seus 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco com a Síria e Mesopotâmia, Ptolomeu com o Egito e o sul da Síria, Licímaco ficou com a Trácia. Mais detalhes sobre esses reinos teremos no início do capítulo 11 de Daniel, e vamos estudar aqui também daqui a 15 dias. Nesta semana, outra. Para a semana vamos ver o capítulo 10 e na outra semana vamos ver o capítulo 11. Vamos relembrar um pouco dessa história. Agora, por que estudar uma profecia que já passou? Primeiro, para entendermos o capítulo 11. Por quê? O capítulo 11 nos dará um entendimento do tempo em que estamos vivendo. Nos mostrará em que tempo estamos vivendo na história da profecia. Não podemos também sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Quando aconteceu aquele atentado terrorista às Torres Gêmeas, disseram que os 2 chifres do carneiro eram as Torres Gêmeas. Um absurdo. A Bíblia mesmo se explica. Diz que o carneiro era o rei da Medopérsia, né? E os 2 chifres representando exatamente isso, a união do reino da Média com o reino da Pérsia. Então, essa é a importância de estudar uma profecia que já passou, inclusive no capítulo 11, para entendermos quem é o Reino do Norte e o Reino do Sul, que vai sair exatamente desse período da Grécia, nessa divisão dos 4 impérios. Também os detalhes de Deus na profecia, né? O cenário político em que esse rei, no caso Alexandre, cumpriria a profecia, ou em que rei, na realidade, se cumpriria a profecia. Temos também o princípio bíblico e a aplicação, né? A confiança na certeza profética, que nos dá confiança para um futuro melhor. Nada na Bíblia é escrito ou foi escrito por acaso. O estudo da palavra em si, da palavra de Deus, ele refrigera a alma. Temos a questão também das 70 semanas, que foi para o povo judeu, onde os líderes religiosos de hoje, eles pegam a última semana das 70 semanas e jogam lá por fim, falando de um anticristo, quando a profecia não fala de anticristo, a profecia fala apenas do Messias vindouro, o Messias que já veio, que é Jesus. E a última semana foi exatamente quando ele morreu na cruz do Calvário, na metade da semana, e veio o apedrejamento de Estevão. Estudamos também aqui na profecia das 2.300 tardes e manhãs, e você pode conferir na descrição do segundo tema dessa profecia, das 2.300 tardes e manhãs. Está lá bem explicadinho sobre as 70 semanas. Portanto, é de fundamental importância compreendermos o capítulo 8, porque o capítulo 11 de Daniel está em cumprimento, e logo quando se cumprir, virá o tempo de angústia, a qual nunca houve. Quando estudamos as profecias que já se cumpriram, isso, como foi dito, aumenta a nossa fé e nos fortalece para os dias vindouros. Isso é ganhar tempo com o que realmente interessa, a salvação. Muitos estão perdendo tempo assistindo coisas que, além de não nos elevar a pensamentos puros e o céu, ainda tira nosso desejo de ler a Bíblia, orar e buscar santidade. Quando esse livro está aberto, principalmente nas profecias, é a boca do Senhor Jeová quem está falando. Aleluia!
Daniel 8, verso 15 e verso 16. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, ou seja, do rio, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. É Jesus quem quer que estudemos as profecias. Lá em Apocalipse 1, no verso 3 é dito: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que escuta as palavras. Aquele que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus ordena a Gabriel que explique a visão a Daniel. E diante disso, surge outro elemento na visão. Daniel 8, verso 9 ao 12. Eu vou ler a partir do verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Vento em profecia significa guerra ou poderes políticos em conflito. No verso 9, talvez na sua Bíblia esteja escrito de um dos chifres, mas a tradução correta seria de um deles, ou seja, de um deles o quê? De um dos 4 ventos. De um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, porque exatamente desses 4 ventos do céu, onde foi repartido onde o chifre foi quebrado e saíram 4 chifres, desses 4 chifres que foram para os 4 ventos do céu, de um deles sairia. Você pode entender também como sendo um dos chifres, obviamente, porque quando Roma entra em cena, ela vem exatamente por ter dominado a Síria, o Reino do Norte. E ela passa a ser o Reino do Norte na história. Vamos ver sobre isso quando chegarmos no capítulo 11. O que você não pode é fazer distinção entre o chifre pequeno do capítulo 8 com o chifre pequeno do capítulo 7. Porque no capítulo 7 é dito claramente que é a Igreja de Roma. No capítulo 8 é como se ele tivesse 2 fases. Primeiro Roma Imperial e depois Roma Papal. Porque veja, o verso 9 é dito que ele faz movimento horizontal para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, ou seja, para Jerusalém. Quando chega no verso 10 diz: cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue para o sacrifício, com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Surge o chifre pequeno, o mesmo chifre pequeno de Daniel 7, e é o próprio Daniel que dá esse nome de chifre pequeno. E esse chifre pequeno, como já foi dito, ele representa Roma em suas 2 fases: Roma pagã imperial e Roma pagã papal. Enquanto Roma pagã imperial arrasava com os impérios terrestres, Daniel 8, verso 9, como já foi dito, Roma papal arrasava os impérios terrestres e fez guerra também contra o céu. De que forma? Quando ela lança, como a gente leu aqui nos versos 10 e 11, quando ela lança a verdade do santuário por terra. A Bíblia mostra que temos um santuário celestial e que Jesus é o nosso único intercessor entre Deus e o povo. Quando o Vaticano, o papado, ele se estabelece no poder e decreta que há um sacerdócio ainda humano, coisa que foi no Antigo Testamento, hoje o sacerdócio é divino. Então ele se coloca no lugar de Deus, ele lança a verdade do santuário celestial por terra. Muitos estão sendo enganados procurando apoio nos homens, quando deveria procurar apoio em Deus, revelar, confessar seus pecados apenas a Deus. Essa profecia também, ela não se refere a Roma Imperial, ou no caso, Antíoco Epifânio, porque realmente quando Roma entra em cena, ela expulsa Antíoco Epifânio de lá. E no verso 17 de Daniel 8 é dito:
Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E Antíoco Epifânio não viveu no tempo do fim. A Bíblia também não ia perder tempo com Antíoco Epifânio, até porque o chifre pequeno reinaria durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E como bem relata em Apocalipse 13, essa ferida mortal, ela será curada. Está falando aqui de Roma pagã, Roma papal, porque Roma papal também é pagã. Outro fato interessante é o que diz no verso 24. Nós vamos ler, mas eu quero ler apenas uma frase. É dita assim no verso 24: Grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Roma, de forma gradual e misteriosa, se tornou a cidade líder do cristianismo, mas continuou sendo pagã. A Igreja de Roma tomou o lugar do império e o Papa foi elevado ao posto de sucessor de César. Com a conversão de Clovis, no ano 496 d.C., rei dos francos, que posteriormente se tornou a França, o papado encontrou um forte exército aliado para lutar por seus interesses e forçar a conversão das tribos bárbaras, além também de um forte aliado político para guerrear suas guerras. Por mais de 12 séculos, a espada da França foi um poderoso instrumento para a conversão dos povos à Igreja de Roma e manter a autoridade papal. A França foi responsável pela ascensão do papado no século VI e também pela sua queda no século XVIII, ou finalzinho do século XVIII. A espada de Clovis, o rei franco, defendeu o papado, e a espada de Napoleão, em 1798, derrubou o papado. Jesus disse a Pedro: Quem com a espada fere, pela espada perecerá. Mateus 26, verso 52. E isso também estava profetizado em Apocalipse 13, no verso 10. Portanto, de fato, a Igreja de Roma cresceu, mas não por sua própria força, mas apoiando-se no Estado e as ordens do Estado. Diante desse cenário profético, surge também uma pergunta. Daniel 8, verso 13 e verso 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A ênfase aqui não é quanto tempo duraria a visão, mas sim o ponto final. E assim como nos dias do Antigo Testamento, o santuário terrestre, no dia da sua purificação, representava um juízo de vindicação do povo de Deus, o mesmo ocorrerá em breve. Hoje vivemos no grande dia da expiação, no grande dia da purificação do santuário celestial. Livros foram abertos e os mortos em Cristo estão sendo julgados. Os anjos, quando os anjos vierem, já virão sabendo qual pessoa virá buscar e em qual sepultura virá. Há um juízo investigativo. Em Gênesis, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele veio para saber o que estava acontecendo, entre aspas, né? Porque ele já sabia, mas ele veio na linguagem humana. Ele veio com mais 2 anjos, veio avisar Abraão que iria acontecer. No capítulo 6, da mesma forma. No capítulo 4, no capítulo 6 do dilúvio, né? Da mesma forma, ele veio para saber como estava, o que é que o homem estava fazendo. E no capítulo 10, quando fala da Torre de Babel, da mesma forma, Deus veio investigar. Então, é notório que há um juízo investigativo na Bíblia. Daniel se enfraqueceu, ficou enfermo por alguns dias, depois voltou ao trabalho, mas permaneceu espantado com a visão, pois não entendia. Verso 27. A visão das 2.300 tardes e manhãs foi a visão que ele não entendeu. A do carneiro e do bode foi explicado. E do mesmo modo como Roma papal se engrandeceu por meio do Estado, do governo antigamente,
assim a história se repetirá no tempo em que estamos vivendo. A Igreja de Roma fará prosperar o engano, e já está fazendo, e todos quanto não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão enganados, se deixarão enganar. Você quer saber como fazer para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Você tem que entregar a sua vida a Jesus e se batizar nas águas para receber o dom do Espírito Santo. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, ou nos comentários deixe, se você for de Recife, deixe seu contato abaixo. Podemos entrar em contato com você através do WhatsApp. Ou entre no comentário e eu deixo, para você não expor o seu número para ninguém, eu deixo o meu contato do WhatsApp e a gente pode conversar em particular e indicar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto de você. Assim como a igreja, o chifre pequeno, se engrandeceu sem seus próprios esforços, apoiado na espada da França, assim ela será arrancada também, sem esforços de mãos humanas. Daniel 8, verso 25. Por suas astúcias nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Firme-se na verdade, estude a Bíblia para não ser enganado pelo falso sistema de adoração, pelo movimento que está unindo todas as religiões e irão colocar o Papa no poder do governo mundial. Que Deus nos perdoe, nos purifique, nos dê o seu Espírito e a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. E no próximo tema vamos estudar o capítulo 10. Fique com a paz de Jesus. Amém.